precisar que tu pegue a mão dela. Eu pego a mão dela. A carta virada, essa aqui eu vou ler a tua mão. Tá? Como eu fiz... Tua carta tem muitos corações, né? Tem muitos corações. Tá sacanagem. E começa com... É 10 de coração, né? 10 de copo. Vai, volta lá. O pior que é mesmo. Volta, massagem de palmas pro nosso tarólogo do truco aqui, que eu nem sabia. Mas me empresta aí o seu, por favor. Eu não sei fazer isso, mas deixa eu comentar uma coisinha pra vocês, né? Tá. Quando eu comentei da minha avó, da mediunidade da minha avó, ela lia com essas cartas. Ela fazia leituras com um baralho assim? Sim, isso é muito comum dentro da cartomancia. Inclusive, o baralho, os arcanos menores já são mais baseados nessas cartas aqui, só que numa releitura. Por exemplo, tu vai ler a partir da numerologia, tá? Tá. Então, por exemplo, aqui é deixa eu ver. Vou fazer o de copos que saiu pra mim, né? Cadê o 10 de copos? Que eu tava pensando, achei que era um oráculo, né? Não, E daí eu vou saber que o maluco vai arrancar a carta do bolso. Cadê o 10 de copos? Ah, Acho tá aqui. que tava aí. O 10, tu pensa assim, ó, tu faz a contagem numerológica, então é 1 mais 0 igual a 1, tá? E os corações está relacionado às emoções. Então, dentro da alquimia, está relacionado ao elemento água, tá? Então, por exemplo, eu pensei num projeto específico que eu estou, né? A minha viagem que eu quero fazer, né? O que saiu? Então, tá falando que eu preciso iniciar, porque é início, né? Uma nutrição, água, maior, para que esse projeto de fato se concretize. Tá. Então, eu preciso nutrir, fortalecer, ter melhor estratégia, mas principalmente não desfocar, porque fala de emoção. Tá. E quando a tua emoção tá muito instável, tu acaba se perdendo dentro dos teus projetos. Entendi. Então, focar as tuas emoções e principalmente iniciar com estrutura mesmo, começar e não parar mais. Entendi. Não parar no próximo etapa. Começar e seguir. Toma! Você tá achando o quê, rapaz? Deixa teu baralho aqui, vai que, né, não sei. Não, antes da gente começar, você falou de arcano menor? Tive uma pergunta aqui, quer ver? Eu acho que eu tinha te mandado, quer ver? Calma. O que são arcanos maiores e arcanos menores? Os arcanos, eles são denominações para 2 grupos do tarô, né? Os arcanos maiores são 22 cartas e os arcanos menores são 56. Ao total, se tu pega um tarô completo, são 78 cartas. Tá. Os arcanos maiores, né? Vamos falar dessa questão da profundidade toda que o tarô tem, que a gente já comentou. Tá. Já os menores, como ele é um complemento e até uma releitura desse aqui, por exemplo. Ó, também tenho copas aqui. Também tenho copas. Tá. Então, já fala mais dessas questões facilitadoras. Então, o arcano maior é a situação. Tá. E os arcanos menores, o entorno dessa situação. Dá mais detalhes. Tá. Né? Então, por exemplo, aparece a carta da força, né? Então, tá pedindo para que eu tenha foco, que eu tenha força, seja destemida, que eu não deixe de me empoderar, que eu me mantenha sempre firme dentro dos meus preceitos, dentro dos meus paradigmas, né? E daí aparece algo relacionado a espadas, né? Então, tudo isso dentro do campo da mente. Então, provavelmente eu vou ser desafiada ou na universidade, ou no campo acadêmico, ou dentro do trabalho. Vou ser questionada sobre a minha sabedoria, né? Então, é neste campo do mental que eu não posso me perder. Entendi. Ele te dá mais detalhes. Entendi, te dá mais detalhes. Só uma pergunta antes de eu fazer a minha pergunta, que eu tô com os 2 cu na mão, que eu não tenho. A pessoa perguntou qual a frequência para consulta das cartas. Isso é muito delicado, né? Tem pessoas que falam, espera pelo menos 1 mês.
Se tu vai perguntar sobre o mesmo assunto, espera pelo menos um Você mês. não vai fazer uma semana atrás da outra perguntar de novo aquele negócio, porque eu sou ansiosa. Exatamente, né? Que é extremamente imediatista, né? Que Sim. quer ver o resultado acontecendo. Sim, sim. Então espera, dê um tempo, né, para as coisas acontecerem. Espera um mês, às vezes até mais, dependendo da leitura, fala. Vai ser daqui a 6 meses, então deixa os 6 meses acontecer, né? Passar. Isso pode acontecer, tipo, tal coisa pra daqui 6 meses? Sim. Tem algo tão específico assim nas respostas? Sim, dependendo do método de leitura, tu consegue quantificar. Cara, isso aí é bom, porque se deixa assim, vai acontecer, ué, né? Ficou muito... Mas se me dá um prazo, já Sim. entendi. Por exemplo, eu quero realizar a minha viagem daqui a 1 ano. Tá, você me deu esse prazo. Tá, Daí aparece várias cartas e nada que mostre que você tá colhendo isso. tá. Esquece, não vai ser dentro das suas atitudes atuais. Não vai ser dessa forma. Não vai ser neste ano, né? Agora, se você mudar, a gente identificar que tu precisa ser mais estratégico, tu parar, realmente sentar e pensar, não, então eu vou economizar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí talvez isso se transforme, se tu, daqui 1 mês, 2, que você perguntar, isso já esteja modificado. Tá. Mas a princípio, sem mudança nenhuma de atitude, né? Só esperando as coisas acontecer, deixa a vida me levar, não vai ser daqui a 1 ano. Tá, entendi. Eu começo a entender agora, porque a leitura ela vai falar sobre, sei lá, uma resposta para sua pergunta baseado no que tá acontecendo na sua vida agora. Sim. Não é que, por exemplo, vou viajar daqui a 1 ano? Não. Não se... Igual você acabou de falar, não se você ficar igual você tá. Mas então a pessoa tem a possibilidade de mudar, de fazer outras coisas. Acho que é pra isso que... Exatamente, é pra isso que tu utiliza os oráculos, pra tu saber qual é a melhor escolhas a tomar, né? Que nem tu perguntou antes da carta da morte, né? E daí até eu falei que ela conseguiu se transformar, entender de uma maneira diferente. Mas, por exemplo, nada tá escrito definitivamente. E daí, se a gente for pensar aí em vibes Marvel da vida, que existiam os metaversos, ok, tudo tá acontecendo e tem muitas outras possibilidades acontecendo. Dentro das escolhas que eu vou tomando, é X ou Y que se manifesta no aqui e agora. Mas, se tu me pergunta sobre saúde, sai a carta da morte. Tu vai ficar esperando a morte bater na tua... Vai arrumar uma nutricionista, vai fazer Exatamente. Uma atividade física, tá? Sim. Então, tu tem a possibilidade de transformar o teu destino, né? E é por isso que os oráculos estão aí. Pra tu ter uma previsão do que pode acontecer e, dependendo do que pode acontecer, já estar preparado pra isso. Não ficar esperando ali a morte bater na tua porta, mas sim fazer todo um check-up. Tá, vamos preparar meu destino, então. Vai, posso... Thiago, não pode... Não ia fugir, não, mas é que eu também tinha que pensar, né? Pô, não sei. Mas vamos de cigano, é isso? Vamos de cigano. Tá. Cigano, ele adora fofocar. Adora fofocar, não sei se eu gosto de ouvir fofoca. Bom, se eu não for específico ou da forma, você fala, não, refaz essa tua pergunta aí, tá? Mas vai talvez até próximo do que o Thiaguinho perguntou. Eu trabalho com comédia há um bom tempo, mas não só especificamente a comédia, tudo que eu faço hoje, tá? Tenho podcast, sou palestrante, né? Tenho o trabalho no Homem Sem Tabu e tal. E parecido com o que o Thiaguinho falou, talvez, a gente fica às vezes numa ânsia de não que não é pra mim, mas a gente sempre tá no... Qual é o ponto de virada, sabe? Assim, será que vai ser a semana que vem? Vai ser esse ano? Vai ser daqui 5 anos que alguma coisa vai estourar ou dar certo dentro do que eu tô fazendo, trabalhando? Então a ideia da minha pergunta seria mais nessa ânsia desse tempo, né? Se ainda existe um tempo muito grande para essa talvez virada acontecer. E eu não sei se dá para ser junto e se eu tô fazendo as coisas certas, entende? Ou se são coisas diferentes para perguntar, sabe? Tá, então vamos perguntar assim. Dentro do que você está fazendo... Que aí já dá pra saber se são as coisas certas. Entendi. Dentro do que eu estou fazendo, se esse tempo desse turn point aí da virada... Tá, então a gente ajuda as pessoas a perguntarem direito. Tá bom. Dentro do que você está fazendo, se essa virada acontece em 1 ano. Tu pode prever dentro de 1 ano.
Podemos colocar assim? Podemos colocar assim. Podemos colocar assim. Tá, ok. Nossa, eu acho que eu tô... Tá ao vivo, né? Não tô tirando não, é porque tá com... Não, é sério, eu tava com uma espinha aqui. E aí ficou com umas pelinhas. Não sei se tá aparecendo isso no vídeo. Vai tirando. Não tá? Teu nome completo. Meu nome completo, Thiago Alves Lopes de Oliveira. Tá. Corta em 3, daqui pra cá. Deixa eu tirar isso aqui. Se eu tivesse com... Como é que chama esse bagulho que vê batimento cardíaco? Eu tô tendo um infarto aqui, Franciele. Pelo amor de Deus, vai. Tudo bem, não vou te atrapalhar. Tá. Tá, assim. Como eu comentei, né? Uhum. A carta central é sempre a resposta principal. O restante é o complemento disso. Tá. A carta dos ratos, ele sempre fala de um aspecto muito importante. Que, primeiro, um rato, ele vai estar desde lá do bueiro até dentro de um castelo. Então, ele fala de adaptação. Precisa se adaptar à realidade que está se mostrando para você. Tá? Então, literalmente, surfar nas ondas que estão se apresentando. Então, dentro de um ano, que a gente colocou, aproveitar mais esses vínculos, essas parcerias e as possibilidades que se apresentam. E surfar literalmente nelas. Porque o rato, ele fala disso, de se adaptar. Então, tu vai precisar, talvez, inclusive, dentro dessa questão de adaptação, mudar algum aspecto da forma como você trabalha, focar em de alguma outra maneira, né? Posicionar o teu produto de uma maneira diferente. Tá. Porque ele fala disso, se adaptar. Tá. Tá? Esse é o ponto principal. Tá. Agora, num nível de sucesso e de tempo, eu vejo que com essa adaptação estruturada, as mudanças se apresentam. Que nem eu te falei, né? A carta da serpente fala sempre da mudança e as pessoas têm medo dessa mudança. Só que quando tu tá falando de uma virada de chave, de consciência, de transformar, de elevar, a serpente é muito poderosa nisso, né? Se a gente for parar para pensar que a maioria das medicinas, o símbolo é a serpente, a psicologia é serpente, medicina é serpente, a física é serpente. Por quê? Porque ela fala dessa evolução, dessa transformação. Então, se adaptar, se transformar, para que, de fato, esse futuro que tu vislumbra, né? O navio fala do buscar, do futuro. Esse futuro que tu vislumbra seja, de fato, alcançado. Tá? Algumas coisas, assim, né? Dentro de parcerias e possibilidades. Ficar os olhos muito atentos para quem realmente são os teus parceiros reais e para aqueles que vão querer, de uma certa maneira, aproveitar desses teus momentos. Isso tu vai ter que estar muito ligado, ser extremamente crítico nessas horas, tá? Porque talvez você não perceba tanto, mas tu é suscetível energeticamente, né? Aos outros, e não só os outros físicos, fulaninho de tal, né? Mas as energias além, né? As energias espirituais que estão no teu campo. Tá bom? Tá. Deixa eu só virar. Não, só pra ficar. Acho que tá fora um pouquinho, tá? Só pra ela falar. Mas tá, desculpa. E aqui a carta da cruz fala de alguns sacrifícios, de algumas mudanças, né? De alguns momentos difíceis aí que tu vai encarar em torno de um ano. Mas, a nível de sucesso, ele chega, tá? As melhores cartas chegam. A carta do coração,
a carta do buquê e a carta da estrela, a estrela guia, né? Aqui a gente remete muito à história dos 3 reis magos, que seguiram reto num objetivo e não falharam. Então aqui eles falam que isso tu alcança, tu almeja e tu alcança, tá? Mas tendo essas ressalvas com quem você relaciona, sabendo que vão ter momentos de dificuldades, sabendo que você vai ter que se adaptar muito para que a mudança aconteça, mas que de fato ela vai acontecer. Mas a adaptação, é o foco. Talvez tu esteja um pouco enrijecido na sua forma de trabalho, na maneira como você construiu ou vem construindo o teu trabalho. Entendo. Então, se abrir para outras possibilidades do que vai se apresentar. Aí, daqui um ano tu me chama e a gente diz... Tá, não, mas, pô, tava tenso pra caramba. Mas tudo bem, né? Se for pra mudar e dar certo, a gente busca. A gente muda. A gente muda, obviamente. É isso que a gente espera. Deixa eu dar uma... deixa eu te perguntar. É só de curiosidade, porque você também trouxe tarô e tudo mais. Eu não sei se... Quer fazer alguma pergunta? É que você não pensou nisso, né? Você quer fazer, Ana? Você quer fazer no off? Porra, você nem pode me ajudar também, né? Eu queria que ela... Mas também não é eu querer que ela...